Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Bom, e como todos sabem, o Ministério dos Quadrinhos é um canal dedicado a quadrinhos, mas hoje o vídeo não é sobre nenhum gibi, é sobre um filme inspirado em gibi. Eu vou falar hoje sobre o mais recente filme da DC, Shazam. E o seguinte, é difícil começar os comentários sobre esse filme. Eu realmente fiquei um tempo pensando sobre qual recorte eu ia fazer, sobre como eu ia falar. Vou começar já entregando então meu posicionamento. Eu reagi muito bem a esse filme, muito bem mesmo, né? Mas assim, talvez para entender essa minha reação tão positiva, eu tenha que explicar um pouco meus pressupostos, né? De onde eu parto. O seguinte, eu gosto muito de super-heróis. Acho que isso não é segredo para ninguém, né? Eu gosto muito de super-heróis mesmo. E eu gosto bastante do arquétipo icônico do super-herói. Aquele defensor dos fracos e oprimidos, sabe? A pessoa de bom coração, que está disposta a fazer o bem. Tanto que meus personagens favoritos são, na Marvel, o Homem-Aranha e na DC, o Superman. Eu sei que parece piegas esse arquétipo, mas eu acho que muitas boas histórias foram contadas a partir dele. E mais ainda, né, muitas boas histórias ainda estão para ser contadas a partir desse arquétipo. Eu não acho que ele é bobo, eu acho que ele é esperançoso. E esperança é algo que acho que a gente precisou sempre, precisa muito hoje em dia, né? Bom, de qualquer maneira, eu não estou aqui para dar lição nenhuma sobre isso, mas só para dizer que eu gosto muito desse arquétipo do super-herói. E Shazam parte exatamente dessa concepção. Exatamente. Não que o protagonista seja perfeito no sentido de não ter defeitos, de ser assim, quase que sem personalidade, né? Aquela pessoa que é tão perfeita que parece que não existe. Não, não é isso. O Billy Batson, que é o personagem principal, ele tem seus defeitos, seus medos, suas fraquezas, e ele aprende a ser super-herói. Ele faz uma jornada. Mas o filme, ele é uma celebração da bondade, da amizade, do altruísmo, né? Desses valores que estão muito no arquétipo do super-herói e que o Shazam, o Capitão Marvel, para usar o nome pelo qual ele era chamado até pouco tempo, traz de maneira muito especial. Só um detalhe, né? Muito interessante. Esse filme, esse ano, nós tivemos o filme do Capitão Marvel, que agora é chamado Shazam, né? Shazam antes era só o nome do mago que deu os poderes para ele, a palavra que ele falava, e também tivemos da Capitã Marvel, né? Em inglês, como Capitão não tem feminino, se nós tivéssemos assim, se os dois filmes, os heróis usassem os seus nomes icônicos, né? Os dois seriam Capitã Marvel, né? Mas assim, isso foi só um detalhe, né? Bom, Capitão Marvel se chama Shazam, inclusive nos quadrinhos. E ele, como eu falei, encarna muito esse herói, esse arquétipo do super-herói mais ingênuo, bondoso, disposto mais a salvar do que a salvar o bem, né? Fazer o bem do que combater o mal. Combater o mal acaba sendo uma consequência. Bom, e devo dizer também que eu reclamo bastante do humor em boa parte dos filmes da Marvel. Já falei aqui algumas vezes. No Thor, por exemplo, acho que o humor destoa muito. Mas eu devo dizer que em Shazam eu curti. Combina com o filme e com a maneira pela qual o personagem foi construído, né? Em certo sentido, Shazam é um filme que não se leva a sério. Bom, o que é isso? Quer dizer que os caras fizeram um trabalho bem feito? Não, não. Quer dizer o seguinte, por exemplo, o Shazam, né, o Shazam adulto, né, o Billy Batson transformado em adulto, o ator que o interpreta tem uma pegada meio pastiche, mas dá para ver que isso é proposital, que na verdade ele quer brincar um pouco até com o ridículo da situação. Cara, mas isso fica legal demais. O filme não tem grandes pretensões. Ele quer contar uma história assim, sobre a inocência da infância, né? E é uma história que é simples, mas é boa de ver. Que história é essa, né? Shazam conta a história de um órfão que encontra uma família e também de um garoto que se torna super-herói. Em certo sentido, é uma história que todos nós já vimos em algum momento. Acontece que a equipe responsável pelo filme sabe disso, que essa é uma história diversas vezes já contada e constrói a história, né, a partir dessa convicção. Eles sabem que o público está acostumado, que ele já viu isso dezenas de vezes, né? E que o público, a partir disso, tem expectativas.
Cara, é muito legal, porque há certa previsibilidade no filme, mas não é daquela previsibilidade que incomoda, pelo menos que não me incomoda. É aquela previsibilidade dos contos de fadas. Nós sabemos o final, mas é ele que nós queremos. É aquela coisa da criança, né? Se você muda um pouco o conto de fada, ela reclama. E Shazam é bem isso, é um conto de fadas contemporâneo. Sendo bem sincero, Shazam é um filme ótimo para antiga sessão da tarde. Bom, isso não estou falando isso em tom de crítica, não. Está sendo um elogio. Sabe aquele filme que você não costuma pensar assim, cara, vou pegar para rever. Shazam não é esse filme, pelo menos no meu caso. Eu não vou pensar assim, vou pegar para rever. Mas se eu estiver passando pela TV, na frente da TV, e ele estiver em exibição, é quase que impossível eu não sentar para ver, para assistir a partir daquele momento que ele está. É um filme que tem essa atração. Né? Sessão da Tarde tinha vários filmes assim, tipo Curtindo a Vida Doidado. Era um pouco assim. Eu não pensava, vou rever Curtindo a Vida Doidado. Mas se eu tivesse na sala e começasse a passar Curtindo a Vida Doidado, eu não conseguia deixar de ver até o final. É algo parecido com isso que eu tenho com o Shazam. E eu curti bastante os coadjuvantes do filme. A grande maioria é mostrada rapidamente e bem pouco desenvolvida. Só recebe algumas pinceladas, mas são muitos coadjuvantes e com muito potencial para serem explorados futuramente. Eu também gostei das atuações. Alessandro, você falou que tinha umas que são pastiche? Tem, mas elas são propositalmente assim, a meu ver. E eu gostei em especial do personagem Fred Freeman. Cara, ele ficou muito engraçado e inclusive roubou a cena algumas vezes, né? Cara, esse personagem ficou legal pra caramba mesmo. Assim. Mas falando da história, o Billy Batson é um menino que se perdeu da sua mãe num parque de diversões quando criança e que passou a vida tentando encontrar essa mãe perdida. Ao mesmo tempo, o mago Shazam, que no passado combateu sei lá, as entidades conhecidas como Sete Pecados Capitais, junto com o Conselho dos Magos e aprisionou, ele está ficando velho e ele precisa de um sucessor. Ele busca uma pessoa de coração puro que possa sucedê-lo. E então a busca do Billy é atravessada pela busca do mago. O Billy, em determinado momento, logo no começo da história, ele é encaminhado para um lar adotivo. E lá ele encontra lá, além dos pais adotivos, 5 possíveis irmãos. E como contraponto ao Billy Batson, que vai se tornar o Shazam, temos o Doutor, na verdade eu estou acostumado a chamá-lo de Doutor Silvana, né? Mas o nome é Tadeu Silvana, em português, na versão que a gente ficou conhecida, Silvana, que na história do filme ele é um pouco diferente. Ele é mais assim, mas ficou legal, né? Pelo menos diferente do Silvana clássico que a gente conhece, que era uma espécie de cientista louca. Ele é a primeira criança, pelo menos tal como mostrado no filme, que foi procurada pelo mago Shazam para ser seu sucessor. Acontece que ele não passou do teste pelo mago, ele não foi considerado digno, e isso foi dito para ele. E ele já era visto como um pouco digno pelo próprio pai, né? Ele sofreu uma rejeição da família. E foi essa postura de rejeição que abriu o caminho para o surgimento de um grande vilão. Boa parte do filme não é mostrado, não vai mostrar, sei lá, o Sivana e o em combate com Shazam, embora esse combate é mostrado e muito bem mostrado, mas boa parte do filme é gasta mostrando o deslumbre de um adolescente que ganhou superpoderes. E é muito divertido essa parte. Bom, vamos já encaminhar um pouco para o final desses comentários. Quero dizer o seguinte, quando eu saí do filme, eu disse que, inclusive disse isso no Facebook, postei, eu disse que Shazam fez com que eu me sentisse novamente como um garoto de 10 anos e que o poder que o filme exerceu sobre mim foi o oposto daquele que o mago deu para o Billy Batson. Ou seja, não foi uma criança que virou adulto, mas foi um adulto que ainda que por algumas horas, por cerca de 2 horas, voltou a ser criança. Eu saí do cinema sorrindo e eu acho que esse é o maior elogio que eu posso fazer a esse filme. Isso não é pouco, né? Pelo menos para mim não. Eu saí feliz, sorrindo do cinema. Bom, também eu posso dizer que eu achei esse filme diferente dos filmes de super-herói que nós temos visto. Na verdade, os filmes de super-herói que nós temos vistos, à exceção de Deadpool, eles são... O humor é uma espécie de alívio cômico. Aqui em Shazam, não. O filme se assume como uma comédia. Talvez Guardiões da Galáxia também tenha isso. O filme se assume como uma comédia e não tem vergonha disso. Mas é uma comédia completamente diferente de Deadpool, por exemplo. Deadpool, sei lá, seria um American Pie com super-heróis. Mas, sei lá, Shazam não. É uma comédia, sei
vai lembrar um pouquinho, sei lá, Batutinhas, talvez uma coisa desse tipo. Como eu já falei, assim, um sentimento parecido com Curtindo a Vida Adoidado. O pessoal tem comparado muito com Quero Ser Grande, mas para mim a comparação é complicada de fazer, porque eu não lembro muito bem de Quero Ser Grande. Aqueles filmes, sei lá, que eu lembro de um Irmão Gêmeos, tipo, que tem o Schwarzenegger contracenando com o Danny DeVito. Esse tipo de comédia oitentista. É um filme tipicamente oitentista, da década de 80. E isso, poxa, essa foi a década que eu cresci, que eu era criança, né? Então talvez também por isso o filme tenha exercido tanto fascínio sobre mim. Bom, é um filme simples, é um filme até ingênuo, mas que não tem nenhuma vergonha disso e que nem deveria ter. Bom, são esses os meus comentários. Assim, não sei se você concorda, se você discorda, bota aí nos comentários a tua posição, a tua leitura sobre o filme. Tem, assim, posições mais diferentes possíveis sobre esse filme que estão acontecendo. Estou aqui dividindo as minhas com você e também dizendo os motivos. Bota aí nos comentários também para eu dar uma olhada. Agradeço por ter visto o vídeo. Peço que você chegou por agora. Se inscreva no canal, tem vídeo sobre quadrinho todos os dias por aqui. Sobre cinema, eu tenho comentado os filmes de super-herói. Uma vez por mês eu faço um vídeo falando e comentando brevemente todos os filmes que eu vi no mês. Bom, peço que se você gostou do vídeo também não esqueça de dar seu like. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Um abração e até o próximo vídeo.